nível 4, tudo bem com vocês? Bem, eu espero que por aí esteja tudo bem. Hoje é a nossa quarta aula da semana. Hoje nós vamos trabalhar na aula de natureza e sociedade os meios de transportes. Tia Polly, como assim meios de transportes? Bem, os meios de comunicação é a forma da gente se comunicar com o mundo e o mundo se comunicar com a gente. E os meios de transportes é o meio como nós nos locomovemos pelo mundo. Ou seja, é como nós chegamos até algum lugar. Esses meios de transportes, existem 3 tipos. Existem os meios de transportes terrestres, os meios de transportes aquáticos e os meios de transportes aéreos. Vamos começar a falar sobre os meios de transportes terrestres. Os meios de transportes terrestres, eles andam sobre a terra. Onde tiver terra, existe o meio de transporte que vai caminhar sobre ela. Por exemplo, o primeiro meio de transporte que tia Polly vai mostrar para vocês é a bicicleta. A bicicleta, ela é um meio de transporte que não tem motor. O motor dela são as nossas pernas. A gente precisa mover os pedais para a bicicleta poder andar. Então, a bicicleta ela tem 2 rodas e ela anda por superfícies tanto calçada, como asfaltada e como na terra. Ela é um meio de transporte muito utilizado pelas pessoas. Sobre também outro veículo de 2 rodas, que é terrestre também, temos a moto ou motocicleta. A motocicleta, ela é tipo uma bicicleta, só que com motor. Ou seja, a gente precisa colocar combustível nela para ela funcionar. Ela também tem 2 rodas e você precisa de uma carteira de motorista para poder utilizar ela. Outro meio de transporte terrestre muito conhecido são os carros. Os carros, eles possuem 4 rodas, também possuem um motor, você coloca combustível e eles andam e te levam para qualquer lugar. Os carros, para você poder dirigir, você precisa de licença. Então, você usa a carteira de habilitação para poder dirigir o carro. Outro meio de transporte são as vans, que transportam pessoas, mercadorias, fazem viagens, fazem passeios dentro da cidade. As vans são muito utilizadas por estudantes e também por pessoas que se locomovem de um canto para outro. Além disso, também além das bicicletas, das motos, dos carros e das vans, também existem os caminhões. Os caminhões são meios de transportes maiores, que tem um bagageiro atrás bem grande, que pode ser fechado ou aberto e que carregam vários tipos de coisas. Pode carregar mercadorias e também produtos. E também os caminhões podem ter de 6 até 12 rodas. Além dos caminhões, também existem os ônibus. Quem aqui já andou de ônibus? Eu já andei muito de ônibus, e você? Os ônibus é um meio de transporte que leva várias pessoas de uma só vez. Ele pode ter de 6 a 8 rodas, vai depender do tamanho do ônibus. Ele carrega pessoas sentadas e existem vários tipos. Existem ônibus que circulam apenas nas cidades e existem ônibus rodoviários que carregam gente de uma cidade para outra. Além dos ônibus, também existem os tratores. Os tratores são meios de transportes que fazem serviços operacionais, ou seja, ajudam nas construções. Então, eles não transportam pessoas de um canto para o outro. Eles vão para algum lugar para fazer um serviço. Então, são veículos terrestres que prestam serviços. Agora, nós vamos conhecer os meios de transportes aquáticos. Bem, os meios de transportes aquáticos também existem vários. Existem o barco a remo,
que é aquele barquinho pequenininho que parece com o barquinho que o índio usa, que você precisa do remo para andar nele. Esse barco ele é utilizado em águas rasas, ou seja, em pequenos rios, em pequenas lagoas, serve para pescar, para se locomover de uma ponta da lagoa a outra. E além desse barquinho a remo, também existe o barco à vela, que são os veleiros. Os veleiros são aquele barco que tem as velas grandes de tecido e que são empurrados sobre a água através do vento. Os veleiros também são utilizados em campeonatos esportivos. Além do barco a remo e do veleiro, também existem os botes, que é uma embarcação inflável, ou seja, que ele é preenchido de ar. Ele pode ter motor ou não. Além do barco a remo, do veleiro e do bote, também existem os caiaques, que são pequenas embarcações onde vai de 3 a 6 pessoas. Todo mundo também utiliza o remo. Existe também outro meio de transporte de embarcação que se chamam barcos de grandes portes, que navega pelos mares, que navega pelos rios, que leva pessoas, que leva mercadorias e que também serve para fazer grandes pescas. Além de todos esses que Tia Polly mencionou agora há pouco, também existem os transatlânticos, que são aqueles grandes navios em que as pessoas fazem cruzeiros e passeios e que também transportam mercadoria de um país para outro. Além de todos esses meios de transportes, existem os submarinos. Os submarinos são meios de transportes aquáticos que andam totalmente imersos dentro da água. Eles são tão equipados que as pessoas podem passar meses e meses dentro deles no fundo do mar. Esses foram os transportes aquáticos. Tia Polly agora vai falar sobre os transportes aéreos. Os meios de transportes aéreos. E Tia Polly esqueceu também do jet ski, que é tipo uma moto aquática. O jet ski, ele anda no máximo 2 pessoas e ele é um veículo de alta velocidade que anda por cima do mar a toda hora. Além agora, voltando para os transportes aéreos, também existem vários. O transporte mais conhecido são os aviões, que podem levar pessoas e mercadorias. Por exemplo, nós moramos aqui em Caruaru, no estado de Pernambuco. Se eu pegasse um avião agora para ir para São Paulo, se eu fosse de carro, eu demoraria 3 dias para chegar. Se eu fosse de barco, eu demoraria uns 2 dias ou 3, dependendo do barco, para chegar. Se eu fosse, se eu fosse de avião, eu demoraria 3 horas para chegar até São Paulo. Então, os meios de transportes aéreos são meios de transportes muito rápidos. Eles chegam mais rápido do que muitos dos meios de transportes que existem na terra e na água. Então, existem os aviões que transportam pessoas e mercadorias. Existem os aviões pequenos que circulam de uma cidade para outra, que pode levar também tanto pessoas como mercadorias, só que em menor quantidade. Existe o balão a gás, que é um balão bem grande, que é preenchido é movido pela chama do gás que é solto e carrega as pessoas dentro do cesto. Existe o foguete, onde fazem as expedições espaciais, os astronautas, os estudiosos, que vão ver outros planetas e observar o planeta Terra. Além do avião pequeno, do balão, também existem os helicópteros. Os helicópteros é um tipo de avião pequeno que cabe em poucas pessoas, mas que é bem rápido, como se fosse o jet ski na água. Ele se locomove mais rápido e ele serve para fazer resgate, para fazer operações policiais, para transportar poucas pessoas que precisam chegar mais rápido a outro lugar,
Então os aviões são muito, então os helicópteros também são muito importantes. Além de todos esses meios de transportes que Tia Polly falou agora há pouco, também existem os meios de transportes que eram usados mais antigamente, que eram os meios de transportes de tração animal, tipo as carroças. Antigamente, quando as pessoas trabalhavam mais na roça, tinham uma vida de agricultura, as pessoas faziam uma carroça de madeira, colocavam cavalos e se transportavam de um lugar para outro, carregando pessoas e carregando mercadorias. O meio de transporte animal, de tração animal, é um dos meios de transportes mais antigos do mundo. Creio eu que foi um dos primeiros meios de transportes a ser inventado, pois naquela época não existia nenhum veículo motor, nem muitos veículos aéreos e pouquíssimos veículos aquáticos. Então era muito usado as carroças ou as bigas, que era puxada por cavalos. Bem, a nossa aula hoje é bastante informação, mas vocês são muito inteligentes e conhecem bastante os meios de transportes. Tia Polly espera vocês mais tarde na nossa aula do Zoom e eu espero vocês para a gente conversar muito sobre os meios de transportes. Um beijo nível 4, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau!